Olá, saudações, namastê, axé, shalom, optia, tudo bem com você, ser magnífico? Eu sou o bruxo e mago Magno Constantino, seja muito bem-vindo à Ordem Mística do Rei Salomão, templo, escola de ocultismo, orientação e de desenvolvimento espiritual. Na aula de hoje, vamos falar sobre os chakras níveis e as suas atuações. Vamos lá? Vamos começar pelo sétimo chakra, o chakra coronário. A nível espiritual, ele está associado à busca espiritual e à espiritualidade. Ele permite que a pessoa penetre nos mais elevados estados de consciência. Já a nível físico, ele está associado à atividade do córtex cerebral, ao funcionamento geral do sistema nervoso, à sincronia entre os hemisférios cerebrais direito e esquerdo e também está ligado à glândula pineal. Para um bom funcionamento ativo, é necessário que a mente, o corpo e o espírito estejam equilibrados. Anormalidades no fluxo de energia deste chakra podem levar a vários tipos de disfunções cerebrais, incluindo psicoses. Sexto chakra, o chakra frontal. A nível espiritual, é a sede da intuição, órgão sutil da clarividência, da percepção consciente e a visão interior, relacionada com a introspecção. A nível físico, está associada à glândula pineal, à hipófise, à medula espinhal, olhos, orelhas, nariz e seios paranasais. As disfunções energéticas deste chakra podem ser causadas pelo fato do indivíduo não desejar ver algo que é importante para o crescimento da sua alma. Os bloqueios se manifestam fisicamente na forma de doenças diversas, como sinusites, cataratas, desequilíbrios endócrinos, em virtude da ligação entre esse centro e a hipófise. Quinto chakra, o chakra laríngeo, atua sobre as glândulas e estruturas da região do pescoço, tireoide, paratireoides, boca, cordas vocais, traqueia e vértebras cervicais, associado ao sistema nervoso parasimpático, SNA, Sistema Nervoso Autônomo, responsável pelas atividades involuntárias e inconscientes da maior parte das glândulas e órgãos que compõem o corpo humano, regulado pelo hipotálamo, e se divide em SNS, Sistema Nervoso Simpático, e SNP, Sistema Nervoso Parasimpático. Sobre o sistema nervoso parasimpático, vamos aprofundar um pouquinho. Ele é responsável pelo aumento da produção de lágrimas, a contração da pupila, a produção de saliva clara com enzimas, a constrição dos brônquio e traqueia, da velocidade das trocas gasosas, bradicardia, armazenamento de glicogênio no fígado, secreção pancreática de insulina, aceleração dos processos digestivos e dos movimentos peristálticos, mais a absorção dos nutrientes, relaxamento dos esfíncteres da bexiga e a estimulação dos órgãos sexuais. A maior parte do ramo parasimpático se origina no 10º nervo craniano, o nervo vago. Então, a base é o cérebro, que vai para o pescoço, que vai para o coração, pulmão e órgãos abdominais. O quinto chakra ainda, o laríngeo, a nível físico, ele está associado à glândula tireoide, que produz os hormônios que regulam o metabolismo geral do corpo e também produz tirocalcitonina, função oposta aos da paratireoides. Também as paratireoides, que regulam o metabolismo do cálcio nas células do tecido ósseo.
age sobre toda a atividade esquelética. Já a nível psíquico e espiritual, é importante na comunicação e na clareaudiência. A nível físico e emocional, está associado à criatividade com palavras, poemas, canções, etc. E também associado à vontade. Os bloqueios desse chakra, ainda sobre o quinto chakra, o laríngeo, eles podem causar dificuldades em se expressar em público, podem ocorrer em pessoas que não se expressam de forma criativa ou que tenham dificuldades de fazê-lo. Podem também levar ao surgimento de doenças degenerativas com problemas relacionados à atrofia, congestões, hiperatividade, inflamações, tumores cancerosos e etc. Agora vamos ao quarto chakra, o chakra cardíaco. Ele favorece ao indivíduo manifestar o amor por si mesmo como pelos outros, fraternal, emocional e espiritual. Ele está relacionado ao órgão do coração e fornece a energia nutritiva sutil aos tubos bronquiais, pulmões e seios. Influencia a função de todo o sistema circulatório. Os bloqueios podem estar relacionados às dificuldades que se tem em aprender a amar ou a amar desequilibradamente, que são as congestões. Dificuldades no campo do amor, desarmonia do chakra, doenças cardíacas, alto índice de mortalidade, né? O seu desequilíbrio contribui para ataques cardíacos, doenças nas artérias coronárias, derrame, entre outros. Ainda sobre o chakra cardíaco, a intensidade do fluxo energético sutil do chakra cardíaco é um reflexo da importância do amor na vida do indivíduo, do grau em que esse indivíduo está tendo as suas necessidades satisfeitas nesse departamento. A capacidade de um indivíduo fornecer energia a si e aos outros está relacionada com o desenvolvimento da natureza amorosa do centro cardíaco. Quando o indivíduo passa a ter uma capacidade de amar incondicionalmente a si e aos outros, o chakra começa a tornar-se mais aberto. O desenvolvimento dos sentimentos de compaixão e de empatia pelos outros é um dos primeiros passos no caminho que conduz à abertura do chakra cardíaco e ao desenvolvimento de uma forma mais elevada de consciência. Quando a personalidade carece desses elementos, pode-se ter a certeza da existência de algum bloqueio no chakra cardíaco. Finalizando aqui o chakra cardíaco, na redução da energia que entra nesse chakra pode se manifestar também a estagnação ou o êxtase do fluxo de sangue em um coração doente. Pode levar à formação de coágulos sanguíneos que, ao serem impelidos através da circulação, poderão bloquear o fluxo de O2 para os tecidos cerebrais, levando o derrame. Um exemplo de manifestação da desarmonia desse chakra está, por exemplo, nas crianças asmáticas. A asma é uma doença relacionada a alguma disfunção no centro cardíaco que pode, na verdade, ser resultado de um excesso de nutrição por parte de uma outra pessoa. As crianças asmáticas frequentemente provêm de famílias nas quais a mãe ou o pai são excessivamente protetores. A criança é sufocada por causa de uma manifestação desequilibrada de amor parental que afeta o chakra cardíaco, causando então aí a desarmonia. Se uma criança recebe demasiada atenção, chegando a ponto do excesso de amor asfixiar a sua capacidade de tornar-se independente, a falta de equilíbrio no centro cardíaco provoca uma estimulação anormal da árvore brônquica e prejudica então a entrada do oxigênio. Quando uma criança é cumulada com excesso de atenção, ainda que de forma bem intencionada, o resultado pode ser uma sensação física de asfixia por meio do mecanismo energético
que nós acabamos de apresentar. Por fim, o chakra cardíaco, no nível psicológico, ele lida com as emoções e unem os indivíduos nos diversos relacionamentos amorosos. A capacidade de fornecer energia a uma outra pessoa é um reflexo do amor e empatia que temos pelos outros e o reconhecimento das suas necessidades inerentes de crescimento físico e espiritual. O desenvolvimento dos sentimentos de compaixão e empatia pelos outros é um dos primeiros passos no caminho que conduz à abertura do chakra cardíaco e ao desenvolvimento de uma forma mais elevada de consciência. Quando a personalidade carece desses elementos, pode-se ter certeza da existência de algum bloqueio no chakra cardíaco. Ele também está associado ao timo. É possível que a involução do timo associada ao processo de envelhecimento não seja um fenômeno universal. Nos indivíduos em que a atrofia do timo ocorreu efetivamente em idade avançada, talvez haja uma relação entre solidão, depressão, bloqueio do chakra cardíaco e a perda da função glandular. A ciência médica atualmente reconhece que o timo desempenha um importante papel na regulação da resposta imunológica do organismo. Sabe-se hoje que a glândula produz poderosos hormônios regulatórios conhecidos como timozinas. Quase um trava-línguas. Na infância, o que ocorre a ativação dos linfócitos T no timo. As timozinas aumentam a atividade dos diferentes tipos de linfócitos T, e assim influencia a capacidade do indivíduo lutar contra as doenças ao longo da sua vida. A regulação da atividade hormonal do timo também pode influenciar doenças que apresentam uma base imunológica. O importante é que muitas doenças diferentes podem ser afetadas de forma indireta pelo controle imunológico do timo, o qual, por sua vez, é influenciado pela atividade do chakra cardíaco. Então, sabe-se que a redução das defesas imunológicas, qualquer que seja a sua causa, aumenta os riscos de desenvolvimento de tumores malignos nos pacientes. Vários pesquisadores que estudaram a relação entre as emoções e doença descobriram uma forte correlação entre a depressão, desgosto e diminuição das defesas imunológicas. Psicólogos que estudaram a vida de pacientes cancerosos observaram interessantes similaridades. Verificou-se que muitos pacientes tiveram depressão antes do desenvolvimento de tumores malignos. É provável que a dor e a depressão prolongada tenham provocado a diminuição da atividade de vigilância imunológica responsável pela detecção e destruição de células cancerosas isoladas. Assim, a imunidade reduzida dos pacientes enlutados permitiram a formação de grupos maiores e imunologicamente menos vulneráveis de células cancerosas. Para que você entenda a função de imunovigilância do nosso sistema imunológico, o timo, vai produzir as timozinas, e as timozinas vão produzir vão agir, aumentando a atividade dos linfócitos T. Então, nós vamos ter as células assistentes T, as supressoras T e as T matadoras. Então, as assistentes T, elas ajudam as células produtoras de anticorpos e outros tipos de células defensoras a remover do corpo proteínas e invasores estranhos. Enquanto que as supressoras T, elas regulam a intensidade da reação imunológica e mantêm sob o controle os outros linfócitos, de modo que apenas as proteínas estranhas sejam atacadas, enquanto que as T matadoras destroem células cancerosas.
E aí nós temos as doenças autoimunológicas. Quando a função autorregulatória é perdida em virtude de uma diminuição do número ou na atividade das células supressoras T, o corpo ele começa a atacar literalmente a si mesmo. Exemplos de doenças que apresentam um componente autoimunológico são, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, miastenia grave, esclerose múltipla, determinados tipos de diabetes infantil e entre outros. Em algumas dessas doenças existem evidências que sugerem a possível participação de um fator virótico. Existem outras evidências indicando a existência de uma predisposição do organismo para que essas infecções viróticas, ou pelo menos para as reações autoimunológicas que elas iniciam. Independentemente do fato de os vírus poderem iniciar fisicamente uma doença, existem também os fatores energéticos sutis que podem sim predispor determinados indivíduos a adquirirem uma doença imunológica quando expostos a esses patógenos. Um importante fator energético que contribui para uma forte resposta imunológica é a existência de saudável fluxo de energia sutil para o timo através do chakra cardíaco. O bloqueio do chakra cardíaco, quando o fluxo de energia através do chakra cardíaco é bloqueado em virtude das dificuldades por parte do indivíduo em manifestar amor a si mesmo e amor a outras pessoas, o fluxo de energia vital para o timo diminui. E às vezes pode isso manifestar-se na forma de uma doença no próprio timo, em uma maior suscetibilidade a infecções graves e de toda a espécie, e em uma predisposição energética para o desenvolvimento de doenças de base autoimunológicas relacionada com um vírus específico. Então, o bloqueio do chakra cardíaco, a predisposição para a doença parece estar relacionada com determinados desequilíbrios emocionais concernentes à natureza do amor e também ao chakra cardíaco. O que pode causar os bloqueios nesse chakra? Os bloqueios podem ser causados por diversos fatores. A incapacidade do indivíduo de manifestar amor, como eu já disse, a si mesmo e aos outros e ao próximo. A falta de interesse do indivíduo pela sua própria felicidade. A persistência de autoimagens negativas e a perda do senso próprio, a perda da autoestima. Quando o indivíduo é capaz de manifestar amor pelas pessoas que o rodeiam e a sua vida é tomada pelo desgosto, raiva, tristeza, solidão, depressão, esses desequilíbrios emocionais e espirituais provocam bloqueios no fluxo de energia através do chakra cardíaco, ao qual posteriormente vai se manifestar na forma de uma disfunção celular no nível do timo. Vamos falar agora sobre o terceiro chakra gástrico. Esse chakra fornece energia sutil, nutritiva para a maioria dos principais órgãos envolvidos no processo de digestão dos alimentos e purificação do organismo: estômago, pâncreas, fígado, baço, aparelho digestivo em geral. Muito comum ocorrer bloqueios aqui. A partir de uma perspectiva emocional e espiritual, o chakra do plexo solar está associado à questão de poder pessoal do indivíduo. Está relacionado com o modo como o indivíduo vê a si mesmo em relação aos outros e com o modo de como eles vivem as suas vidas. Exemplos de desequilíbrios desse chakra são pessoas com consciência de vítima, com nenhum senso de controle sobre as suas vidas e que creem estar condenadas a serem exploradas pelos outros. Aí aqui entra, por exemplo, o estresse, a cólera, a dominação e a tendência para maltratar os outros. Se as questões relativas a esse chakra não estiverem conscientemente resolvidas, a pessoa poderá ver-se às voltas em
com um conflito interno, o que daria origem a uma preocupação com a dominação e com o controle sobre as outras pessoas. A questão aqui, nesse caso, transforma-se em um conflito entre dominação e submissão. Então, a pessoa pode se tornar tirânica ou tímida e submissa. Muitas vezes, os indivíduos que apresentam bloqueios nesse chakra, eles podem adotar alternadamente um ou outro tipo de comportamento, conforme a situação. Exemplos de doenças causadas por desarmonias nesse chakra são as úlceras do estômago e também do duodeno, a fadiga e a fraqueza e a diabetes. Outros possíveis reflexos do desequilíbrio nesse chakra é saudade do passado ou do que poderia ter sido, profunda necessidade interior de controlar a própria vida. A maioria dos conflitos emocionais interiores que afetam o funcionamento dos chakras são profundos sentimentos inconscientes que, em geral, não são reconhecidos conscientemente e tampouco expressos verbalmente para aqueles que estão em torno da pessoa. Muitas doenças que refletem desequilíbrios nos chakras são resultados da inserção de dados incorretos nas velhas fitas da memória que foram gravadas e programadas na mente inconsciente durante as primeiras fases da vida da pessoa. Para corrigir os bloqueios e desequilíbrios no nível dos chakras, é preciso identificar as mensagens ruins que talvez estejam enviando para nós mesmos e alterar a nossa programação interior. Vamos agora ao segundo chakra, o chakra genésico. É a sede da energia sutil da sexualidade. Está associado às gônadas e aos órgãos reprodutores, à bexiga, aos intestinos, grosso e delgado, ao apêndice e às vértebras lombares. Está associado à expressão das emoções sensuais e da sexualidade, refletindo o grau de envolvimento das energias emocional e sexual na vida do indivíduo. O modo como ele exprime a sua sensualidade e sexualidade pode produzir efeitos tanto negativos como positivos. As pessoas cujas energias estão concentradas basicamente nesses chakras tenderão a encarar os relacionamentos a partir dos seus aspectos sensual e sexual e a considerar as pessoas como objetos sexuais. Já as energias gonadais associadas a esses chakras estão relacionadas aqui à função hormonal das células Leydig. Existem nos testículos e ovários. Essas células elas produzem testosterona, hormônio que está associado à libido e ao desejo sexual, tanto nos homens como nas mulheres. Só um momento que deu uma travadinha. Nós estamos tratando do segundo chakra. As desarmonias desse chakra podem estar envolvidas com algumas doenças muito conhecidas, como por exemplo o câncer cervical e uterino, né, que é o bloqueio no chakra, colites, síndromes de irritabilidade nos intestinos, tumores na bexiga, má absorção de nutrientes pelo intestino delgado, os vários tipos de disfunção sexual, prostatite, dores lombares. Verificou-se que muitas dessas doenças estão associadas a vários fatores físicos
que contribuem para o padrão final e da disfunção celular. Vamos agora para o primeiro chakra, o chakra básico. Ele reflete o grau com que nos sentimos ligados à terra ou que executamos as nossas atividades mantendo os pés no chão. A quantidade de fluxo energético através do chakra básico é um reflexo da capacidade do indivíduo ligar-se à terra e atuar efetivamente no plano terrestre no seu dia a dia. Diz respeito à competência do indivíduo tomar decisões em seu dia a dia com base nas suas necessidades mais agudas. A nível psicológico, esse chakra está ligado aos instintos primários de sobrevivência e também está relacionado com sentimentos básicos de medo, ferimentos físicos e é o principal agente motor da assim chamada resposta de fuga ou luta. O chakra básico está relacionado às suprarrenais, né? A medula. E o chakra gástrico, as suprarrenais, porém ao córtex. As pessoas que têm uma quantidade excessiva de energia concentrada aqui, no chakra básico, elas podem apresentar uma certa paranoia em relação ao mundo e reagir defensivamente na maioria das situações. Esse tipo de concentração excessiva da energia no chakra básico faz com que a pessoa apresente uma índole um tanto selvagem. A hipoatividade do básico também pode ser prejudicial, pois esse centro é parcialmente responsável pelo que foi chamado de vontade de viver. O chakra básico é a sede, a morada da Kundalini. Kundalini é a força criativa que contribui para um alinhamento dos chakras. É a liberação do estresse armazenado nos centros corporais e também para a elevação da consciência a níveis espirituais superiores. A nível físico, o chakra básico está associado à coluna vertebral e aos orifícios externos de excreção, tais como o reto, o ânus e a uretra, assim como o chakra genésico também está associado ao intestino delgado e ao cólon. Existem também um estreito relacionamento entre esses dois chakras, tá? Doenças que podem estar relacionadas às desarmonias aqui do chakra básico, femorroidas e fissuras retais, doenças que afetam o colo, o reto, o esfíncter anal, prisão de ventre e diarreias. As energias que emanam do chakra básico podem ser canalizadas para procriação ou para criatividade artística, através da geração de novos pensamentos, ideias e invenções. Então, finalizando, frequentemente uma doença pode estar associada ao funcionamento anormal de mais de um chakra, já que um indivíduo pode ter vários bloqueios emocionais. Cada bloqueio em algum dos chakras está associado a um determinado problema emocional que não está recebendo um tratamento adequado por parte do paciente. Quando agentes estressantes ambientais de caráter químico ou virótico são introduzidos no sistema humano, o local onde irão causar maiores danos vai depender parcialmente do elo mais fraco da corrente formada pelo sistema fisiológico e energético sutil. O grande chakra que apresentar um desequilíbrio mais intenso vai determinar o local onde a doença vai se instalar, porque ali é o elo mais fraco da cadeia energética. Gostou dessa aula? Eu agradeço a sua presença por aqui. Curta, comenta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. Namastê, Axé, Shalom, Optcha.